Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão. Hoje no programa estamos recebendo com grande alegria a doutora Ludmila Rodrigues Simões, advogada, sócia da Rodrigues Simões Advogados Associados, ela é muito experiente, especialista em direito processual civil, com mais de 10 anos de experiência em dívidas bancárias e renegociação. Aliás, o tema da nossa conversa aqui no programa é endividamento, isso mesmo. E ela veio para falar sobre algumas soluções jurídico-administrativas para endividamento. É um problema que muitos dos que estão nos ouvindo enfrentam nesse momento. Doutora Ludmila, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Boa noite, Marcelo. Doutora, quais são os principais problemas financeiros enfrentados pelos brasileiros nesse período de crise? Então, na verdade, esse período de crise a gente deve analisar há 10 anos atrás. Por quê? Porque com o aumento do poder aquisitivo do brasileiro, houve um boom na liberação do crédito. E com esse poder aquisitivo mais alto, eles foram adquirindo financiamentos para casa própria, automóveis, cartão de crédito, e isso aumentou muito o endividamento. E o que aconteceu? Teve um aumento do índice de desemprego também, e eles não estão conseguindo saldar suas dívidas. É dívida atrás de dívida, né, doutora? Dívida atrás de dívida. E quais os contratos com maiores taxas de juros atualmente? Então, os principais problemas atualmente que nós verificamos assim no nosso dia a dia, em primeiro lugar disparado está o cartão de crédito. 76% da população brasileira está endividada com o cartão de crédito. Depois o cheque especial, contas junto a grandes magazines, casa própria e também o financiamento de automóveis. Barbaridade. O senhor que tem cartão de crédito aí, toma cuidado. A maior taxa hoje é o cartão de crédito, chegando a 430% ao ano, a taxa de um cartão de 15,4% ao mês. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa. E como renegociar? Quando você se vê diante de um endividamento desse, primeiro, cabe negociar? E como renegociar? Então, atualmente o direito, ele prega o quê? Ele prega principalmente a negociação extrajudicial. Então, o primeiro passo é você sentar e analisar qual que é o seu ganho hoje, qual que é o seu salário, qual a sua capacidade de pagamento. E, posteriormente, verificar suas dívidas e entrar em contato direto junto à instituição financeira para uma possível negociação. Mas essa negociação ela deve ser feita dentro da sua capacidade de pagamento. Caso ela não seja dentro da sua capacidade de pagamento, é melhor você procurar um advogado. É verdade, cara. Não, agora eu vou pagar em 50 vezes, 2 mil por mês, mas ele ganha 3 mil, aí não dá, ganha 3 mil, daí não dá, daí não tem como ele saldar essa dívida. E quais os riscos jurídicos, doutora Ludmila, de cada contrato? Conforme eu falei, o cartão de crédito ele tem a maior taxa de juros, chegando a 15,4% ao mês. Por outro lado, a menor taxa de juros hoje é o financiamento imobiliário. Mas por quê? Porque o financiamento imobiliário ele apresenta uma garantia real. A sua casa própria está em garantia da dívida. Se você não pagar, a sua casa vai ser expropriada e vai para leilão judicial. Já o cartão de crédito, ele tem uma taxa maior porque a única coisa que a instituição financeira pode fazer é a negativação. Então, por isso que tem essa alta taxa de juros. Só que, por outro lado, a baixa taxa de juros do financiamento de automóvel e de imóvel, ele traz um grande risco para o consumidor. Eles entram na justiça e muitas vezes conseguem tomar de volta. Conseguem tomar de volta, daí o consumidor vai ficar sem moradia, sem automóvel, vai restringir muito a vida cotidiana. E quando nós aqui que temos uma dívida de cartão de crédito ou que não conseguimos mais pagar a casa ou o automóvel, quando nós devemos contratar um advogado, doutora Ludmila? Então, eu acho isso muito importante porque, de praxe, os brasileiros eles contratam um advogado só quando o mandado judicial está na porta, quando o oficial de justiça está na porta. Isso não deve acontecer. Como eu falei no começo da entrevista, a partir do momento que ele vê que ele não tem mais capacidade de pagamento para saldar suas dívidas, ele tem que ir em busca de um profissional para esse profissional conseguir renegociar da melhor forma, antes da entrada da instituição financeira contra ele.
Então, esse profissional, ele vai analisar todo o endividamento e as ações de defesa para a baixa desse endividamento. Então, não espere o Poder Judiciário bater na sua porta para procurar um advogado para poder encontrar a melhor solução para você. É possível, doutora Ludmila, reverter uma dívida? Por exemplo, o cidadão lá tinha 15, 20 mil do cartão de crédito, estourou tudo, agora já está em 100 mil. É possível reverter essa dívida? Sim, é possível. Nós temos diversos casos em que nós conseguimos, dependendo da situação, da movimentação e do tempo de movimentação, zerar o crédito do cliente e ainda retornar um valor significativo para ele. Isso aí é possível, é mágica, não é mágica, mas nós trabalhamos com cálculos e o Poder Judiciário já está pacificado. Quais são as legalidades de um contrato e as ilegalidades. Nós vamos em cima das ilegalidades. Não é que a pessoa é um inadimplente contumaz, não. Ele quer pagar o correto. E muitos contratos, eles são extremamente nocivos, não é isso? Como é que, especialmente vocês que lidam com isso todo dia, é preciso estar atento aos contratos na hora de fazer esses financiamentos e tal? É preciso estar atento. Como eu disse, os contratos com menor garantia são aqueles que têm maiores abusividades, maiores taxas de juros, maiores débitos indevidos, a comissão de permanência, que é considerada uma dupla penalidade, porque além do juro mensal que o consumidor paga, ele ainda paga uma mora por estourar um limite de um cartão de crédito, do cheque especial. Então, isso já é vedado no Poder Judiciário, mas para isso você tem que buscar um profissional da área de direito. Só para esclarecer, explica melhor o que é comissão de permanência que você falou. Quando você tem um limite de R$2.000, vamos exemplificar, e você dá um cheque a mais, cai uma tarifa e esse cheque vai para R$2.200. Você ultrapassa aquele limite contratado. O banco, além de cobrar aquele juro, que de cheque especial está em média 11,4, ele ainda cobra uma mora em cima que praticamente é quase o mesmo valor do juro mensal. Então, dobra esse juro quando você estoura esse limite. Esse que é o grande problema. Isso aí já é vedado pelo Poder Judiciário. Mas muita gente paga, não questiona, né? Exatamente. E acaba sendo a alegria do outro lado. Da instituição financeira. E, na verdade, uma coisa assim que eu sempre oriento os meus clientes, não se desespere. Eu acho que o endividamento está, como eu disse, 58% dos brasileiros eles estão endividados e 76% têm dívida no cartão de crédito, né? E não se desespere, porque a grande maioria dos brasileiros começa a vender o patrimônio, começa a vender tudo, não. Isso aí vai ficar mais caro para você, que você vai deixar a sua família sem moradia, vai deixar a sua família sem um lazer no final de semana, não. Às vezes a pessoa tem medo de procurar um advogado achando que vai ficar mais caro. E não fica mais caro, porque esse advogado, esse profissional, vai te orientar como melhor saldar suas dívidas. Só um esclarecimento, quando uma empresa, eu deixo pagar lá o financiamento do meu carro e a empresa consegue tomar, a dívida fica cessada, vamos dizer assim, ou eles ainda vão querer me cobrar mais alguma coisa? Na verdade, Marcelo, a questão de financiamento de automóvel, nós temos dois tipos de contratos principais, que é o CDC e o leasing. Então, em cada tipo de contrato, tem uma postura diferente nesse aspecto que você falou. No CDC, que é aquele financiamento que vem alienação fiduciária no documento, o que acontece? Você geralmente deixou de pagar 3 parcelas, o banco te notifica, tem que ter uma notificação via cartório e reintegra o seu bem, apreende o seu bem. O seu bem vai para leilão. E se houver do saldo do leilão algum saldo, no CDC a instituição financeira pode sim cobrar. Mas ela tem que apresentar os comprovantes de valor de venda e o valor de venda em leilão você sabe os valores que são vendidos, são irrisórios. Agora, já no leasing, o leasing é o antigo arrendamento mercantil, não sei se você se recorda. Certo. Ele, na verdade, é como se fosse um contrato de locação. Então, você vai pagar um valor residual garantido mensal junto com o valor do bem, para que esse valor de residual garantido, ao final, te dá o direito à compra.
Esse é aquele que o documento fica no nome da instituição financeira. Então, nesse caso, com a reintegração, a instituição financeira não tem direito a cobrar o saldo remanescente. É melhor um pouquinho. Mas eles estão mais espertos, eles estão fazendo mais CDC hoje em dia. E com relação, nós temos em Londrina, muitas empresas fecharam. É claro que a maioria fechou porque não conseguiu mais pagar a dívida, certo? Muitos empresários, comerciantes já devem ter te procurado na sua carreira, doutora Ludmila. Sim. Qual que é o ponto em que ainda dá para fazer alguma coisa? Quando ele já está perto de uma recuperação judicial ou é antes? O que você diria? Não, na verdade, a minha postura é que a recuperação judicial é o último recurso a ser empregado. Porque hoje tem um estudo no Brasil que apenas 95% das empresas conseguem sair de uma recuperação judicial sem chegar à falência. Então, o que o empresário tem que ter nas mãos dele? O departamento financeiro. Ele não pode trabalhar com capital exclusivamente bancário, dependendo o tempo inteiro de desconto de cheque, duplicata, CDCs, capitais de giro. Então, a hora que ele começa com esse perfil de dependência o tempo inteiro para a movimentação do seu caixa da instituição financeira, está na hora dele procurar um advogado. Não aguarde a execução do contrato. Busque antes essa solução. Doutora Ludmila Rodrigues Simões, da Rodrigues Simões Advogados Associados, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Em outra oportunidade voltaremos a conversar. Muito obrigado, grande abraço. Obrigado você, Marcelo.